Boa noite, queridos, a graça e a paz. Bom poder retornar a essa casa, bom poder estar com vocês nesses dias. Na verdade, já tinha um bom tempo que estava no meu coração, ter um tempo com essa igreja amada, com o Ronaldo, com a sua casa, com os pastores. E Deus faz as coisas do jeito dele. Na verdade, eu tinha uma agenda esse final de semana e essa agenda ela estava programada desde novembro do ano passado. E houve uma situação na igreja que nós tínhamos agendado. Eles tiveram uma situação de perda de um dos pastores, alguns dias atrás, cerca de um mês atrás. E nós achamos por bem, junto com o pastor, não cumprir aquela agenda, deixamos para o segundo semestre. E eu fui orar e perguntar a Deus o que eu ia fazer, né? E aí já tinha algum tempo que eu vinha conversando com o Ronaldo sobre a oportunidade de estar com vocês. E surgiu então, eu creio que essa agenda que estava no coração de Deus, e vamos poder dividir a palavra de Deus durante esses dias, poder conversar. Eu queria sugerir um tema, queria sugerir uma sequência de palavras para esses dias. Vamos estar ministrando por 5 dias, cinco ministrações, né? Hoje à noite, amanhã pela manhã, amanhã à noite, domingo de manhã e domingo de noite. Eu vinha conversando com Deus sobre o que conversar com a igreja. Entrou no meu coração a respeito de escolha e escolas. Fala comigo, escolhas e escolas. Você vai ver na Bíblia, todo o tempo, a Bíblia nos ensinando a respeito dos critérios de Deus para a escolha. E você vai ver na Bíblia, em toda a Bíblia Sagrada, todos os processos de formação de uma liderança, de formação de um crente. Você vai perceber que existe toda uma metodologia do céu, tanto para escolher, quanto para ensinar. Eu queria, durante esses dias, nós conversarmos sobre isso. Escolhas e escolas. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia. Nós vamos começar com um personagem hoje. Hoje eu vou falar sobre a escolha de Eliseu. Amanhã eu vou falar sobre a escola de Eliseu. Se Deus permitir, eu quero continuar isso no sábado à noite, onde eu vou falar sobre as quatro grandes lições que o apóstolo Paulo teve que passar. E aí vamos dar sequência a respeito de alguns personagens bíblicos, para nós entendermos a nossa posição ministerial. Eu creio que esse final de semana Deus está se movendo, Deus está falando muito comigo, e creio que vai falar com você sobre o caminhar dentro do ministério, como andar dentro do ministério, dentro de uma visão de Deus, sobre os critérios pelo qual Deus nos escolhe e quais são os critérios para a gente ir crescendo na vida ministerial. Eu queria que você abrisse aí em 1 Reis, capítulo de número 19. 1 Reis, capítulo de número 19. A partir do verso 19, a Bíblia vai dizer assim. Aliás, vamos ler a partir do verso 15. 1 Reis, capítulo 19, no verso 15. Disse o Senhor a Elias: vai, volta ao teu caminho para o deserto de Damasco, e chegando lá, unge a Azael, rei sobre a Síria. E a Jeú, filho de Nice, ungirás rei sobre Israel. E também a Eliseu, filho de Cefate, de Abel-Meloá, ungirás profeta em teu lugar. Fala comigo. Quem escapar da espada de Azael, Jeú matará. Quem escapar da espada de Jeú, Eliseu matará. Também conservei em Israel 7.000
todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não lhe beijou. Partiu, pois, Elias dali, chegou Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele, e estava com a 12ª. Elias passou por ele, lançou seu manto sobre ele, então deixou este os bois, correu após Elias e disse: deixa-me beijar o meu pai, a minha mãe, então seguirei. Respondeu-lhes Elias: vai, volta, pois bem sabes o que eu fiz contigo. Repita comigo: bem sabes o que fiz contigo. Voltou Eliseu a seguir Elias, tomou as juntas de boi e imolou com os aparelhos de boi, cozeu a carne, deu o povo, comeram, então se dispôs e seguiu Elias e o servia. Eu queria, nessa noite, que você fechasse seus olhos e começasse a fazer a seguinte oração: eu sou um escolhido de Deus, e eu preciso entender para que eu fui escolhido, e eu preciso descobrir o que eu preciso, quais são os passos que eu preciso cumprir para não desperdiçar essa escolha. Senhor, eu quero declarar que esses dias serão dias de esclarecimento, serão dias onde o Senhor vai elucidar verdades sobre a nossa chamada, sobre a nossa escolha, e também nos ensinará o processo pelo qual nós não vamos desperdiçar a escolha do Senhor, em nome de Jesus. Levanta a mão e diga assim: eu quero cumprir o propósito para o qual nasci, em nome de Jesus. Você vai descobrir algumas verdades a respeito desse texto, e é uma coisa interessante. Você vai perceber que Deus, Ele tem um trato com Elias, Ele tem um carinho pela vida de Elias muito grande. Eu tenho ouvido ao longo da minha vida muitos pregadores dizer que Elias foi reprovado, que Elias desistiu no meio do caminho, que Elias tinha que cumprir uma tarefa. Por causa disso, Elias, em vez de cumprir a tarefa que ele tinha que cumprir, ele foi covarde, ele largou a tarefa pela metade, e Eliseu teve que fazer aquilo que Elias tinha que fazer. Quero provar para você que esta não é uma afirmação tão verdadeira assim. Na verdade, Elias jamais foi reprovado por Deus. Você não vê numa única mensagem, num único texto, nenhuma citação onde Deus reprova Elias como mensageiro. Nem Jesus, ele desprezou, e pelo contrário, ele deu valor à vida de Elias. Querido, presta atenção. Elias foi tão aprovado no seu ministério, que ele é destacado como o principal profeta do Antigo Testamento. A Bíblia diz que nós andaríamos e viria alguém que ia andar na unção de Elias. Se Elias tivesse sido reprovado, ele não seria exemplo para um novo Elias. Quando João Batista surge, alguém pergunta: você é Elias? Havia no coração da nação de Israel a expectativa de que a unção de Elias perpetuasse. Jesus está no seu tempo de oração, Jesus está no seu tempo de luta, e aparecem dois ícones, dois personagens do Antigo Testamento, Moisés e Elias. Sendo assim, não existe base bíblica para você dizer que Elias foi reprovado no seu ministério, para você dizer que Elias se acovardou e não cumpriu a sua tarefa. Ok, se você disser para mim que Elias estava cansado, a Bíblia diz que ele estava cansado. Se você disser para mim que Elias, ele teve vontade de desistir, eu vou dizer: isso é verdade, está escrito na Bíblia. Mas você vai ver em momento nenhum Deus reprovando Elias por esta razão. Pelo contrário, algum tempo atrás, lendo sobre esse texto, Deus começou a me trazer um entendimento a respeito daquilo que Deus queria que Elias fizesse. Sabe, queridos, eu descobri algo: que não existe sucesso sem sucessor. Repita comigo: não existe sucesso sem sucessor.
Todo mundo que alcança um lugar de sucesso, que não deixa um sucessor, o seu sucesso passa. O grande desafio do ministério não é só dar certo, é dar certo e fazer com que aquilo que você começou, pessoas que você treinou, possam dar continuidade. Gosto demais daquele texto, onde a Bíblia fala a respeito de Jacó. Quando Jesus se encontra com aquela mulher no poço de Samaria, aquela mulher samaritana, aquela mulher, então, ela já preguei isso aqui um tempo atrás, aquela mulher faz uma pergunta para Jesus: és tu maior do que o nosso pai Jacó? Aquela mulher tinha uma referência de liderança. Aquela mulher diz assim, sabe, quem é você? Eu só vou dar crédito a você se você for maior do que a minha referência. A minha referência é Jacó. Jacó foi uma referência. Se você está falando, eu quero lhe dar ouvido se você me disser e me provar que você é maior do que Jacó. E ela explica por que Jacó era uma referência para ela. Ela diz assim, sabe por quê? Porque o meu pai Jacó, ele fez este poço. Ouça, queridos, somente alguém que construiu uma obra será lembrado. Poço é a obra pelo qual Jacó era lembrado. Não adianta você brincar de igreja se você não deixar uma obra. O que vai fazer você ser lembrado, em primeiro lugar, é a obra que você faz. Jesus estava no poço de Jacó, 2000 anos depois que Jacó havia morrido. E aquela mulher falou assim, se você for maior do que Jacó, porque Jacó fez uma obra, ela está perguntando, e a sua obra qual é? Para eu lhe dar crédito, me diz qual é a sua obra. Qual a sua proposta de obra? Segunda coisa, ela diz, a obra que Jacó fez, ele mesmo bebeu dela. Não adianta você construir uma obra e não viver daquilo que você está construindo. Não adianta você construir uma obra se a obra não abençoa a sua vida, se você não é o primeiro alvo desta obra. Por favor, entenda o que eu vou dizer. Eu não estou falando sobre tomar para si. Eu estou dizendo que a Bíblia fala que o semeador deve ser o primeiro a desfrutar da colheita. E não estou falando sobre dinheiro. Eu estou falando sobre o benefício da obra. Ouça bem, quando você constrói uma obra, quando você prega a respeito de algo, você não pode pregar se você não vive aquilo que você prega. Ou seja, quando você prega, primeiro você tem que experimentar o que você prega, para depois você pregar o que você experimentou. Eu vou repetir. O que eu estou dizendo é, não tem valor se você simplesmente pegou um texto bíblico, distribuiu em alguns pontos, criou algumas frases de efeito para impressionar pessoas. A verdadeira obra é aquela que quando você prega, você já foi limpo por ela, você já foi tocado por ela, aquela mensagem já falou com você, e porque ela falou com você, porque você foi alvo daquela mensagem, você tem autoridade para falar sobre ela. Houve um tempo na minha vida que eu dizia a muita gente, e aí vaso, e aí canal, eu sou um canal de Deus. Até um dia que um amigo meu falou assim, olha, eu não quero ser canal, eu quero ser mangueira. Eu falei, qual a diferença? Ele falou, porque o canal é um condutor de água. A água passa por uma determinada altura e ela é conduzida para aquele canal, para algum lugar. Mas o canal nunca ele é totalmente lavado pela água. Ele conduz parte da água e parte dele é tocada pela água. Mas a mangueira, quando você liga ela primeiro fica toda cheia. E quando a água passa, primeiro ela limpa a mangueira por dentro, para depois ela tornar efetivo a água que sai dela. Você não pode ser um canal, você tem que ser uma mangueira.
A mensagem primeiro precisa transformar você, precisa limpar você. Você precisa ser tocado pela obra que você faz, pela mensagem que você prega. A sua autoridade não está enquanto você conhece a Bíblia. A sua autoridade não está enquanto você impressiona as pessoas pelo que você consegue falar. A sua autoridade está enquanto a palavra primeiro falou com você, enquanto a palavra primeiro transformou você. E depois que ela transformou você, ela tem poder para transformar alguém. Ela disse: o meu pai Jacó fez uma obra, mas ele bebeu da obra. Ele bebeu da obra que ele fez. Ele bebeu da obra que ele fez. Ele bebeu da obra que ele fez. Ouça bem, queridos, não tem razão de viver no ministério se o ministério não transforma a vida do pregador. O ministério e a palavra que não transforma o pregador não vai transformar o ouvinte. Aquela mulher está dizendo para Jesus: Jesus, que mensagem é essa que o Senhor tem? Que obra é essa que o Senhor está propondo? Porque o meu pai Jacó, ele construiu uma obra, mas ele viveu desta obra, ele bebeu desta obra. Aquilo que ele construiu tocou primeiro a vida dele. Mas em terceiro lugar, ele diz assim: sabe por que meu pai Jacó é referência? Porque ele não só fez uma obra, ele não só bebeu, mas os seus filhos também beberam. A obra que não abençoa a sua casa não serve para abençoar pessoas. Eu tenho dificuldade de acreditar em ministérios de pessoas que não têm a sua família transformada. Se existe alguém que me bota na autoridade, é aquele que eu sei que a família tem sido tocada por aquilo que Deus está fazendo na vida dele e através da vida dele. Igrejas grandes são interessantes, mas a maior igreja que você precisa transformar são aquelas 4, 5, 6 pessoas que moram dentro do seu lar. Ela disse para Jesus: o meu pai Jacó é uma referência, porque ele construiu algo. Ele foi tocado, ele bebeu daquilo que ele construiu. Os seus filhos, a sua família foi tocada por aquilo. E ela termina dizendo: não só ele construiu a obra, não só ele bebeu, não só a sua família bebeu, mas também o seu rebanho bebeu. Esta é a verdadeira obra. Você precisa fazer algo que transforme você, transforme a sua casa, e depois disso você transforma uma igreja. Depois disso, você transforma uma cidade. Depois disso, você transforma uma nação. Uma das razões pela quais o grande valor de Elias existia é porque, ao contrário do que todo mundo disse, Deus ensinou Elias o valor de um sucessor. E deixa eu provar para você como é que Deus está nesse negócio. Elias está escondido, triste, decepcionado porque se sentiu sozinho, querendo desistir. Tudo isso é verdade. Aí Deus chega para Elias e falou assim: filho, você não vai ser reprovado. Eu tenho uma boa notícia: Deus não vai deixar você ser reprovado. Ainda que venham coisas que venham te desanimar, Deus não vai deixar você ser reprovado. Deus sabia o coração de Elias. Falou: Elias, ouça bem. Ok, deixa eu lhe dar uma instrução. Sai daqui. E ele faz a seguinte ordem: sai daqui, unge. É isso que ele coloca. Olha o que diz o texto. Ele diz assim para Elias, olha, versículo 19: vai e volta pelo caminho de Damasco, no deserto, e chegando lá, unge a Azael, rei da Síria, versículo 15. Depois, unge Jeú, filho de Nis, rei de Israel. E depois, também unge a Eliseu, filho de Safate, Abel-Meloá, ungirá esse profeta em seu lugar. Agora preste atenção, aqui está a verdade. Olha o versículo 17. Quem escapar da espada de Azael
Presta atenção, Deus falou assim: vai lá e unge Azael. Depois unge Jeú. Depois unge Eliseu. E ele diz assim, presta atenção. Eu vou usar Azael. E quando eu usar Azael, Azael vai cumprir um propósito que eu tenho na vida dele. E quem escapar de Azael, o que sobrar de Azael, Jeú vai completar. E aquilo que Jeú não conseguir realizar, Eliseu vai realizar. Aí a Bíblia diz que ele sai de lá, não unge Azael, ele sai de lá, não unge a Jeú, ele sai de lá e unge Eliseu. E essa tem sido a base que muita gente tem entendido, que foi a desistência de Elias. Ele falou, você quer saber um negócio? Vou botar alguém no meu lugar, porque só assim já me livro disso. Eu vou ungir alguém no meu lugar e tchau. Deixa eu lhe contar uma verdade oculta em cima desse texto. Elias foi mais discipulador do que você pode imaginar. Porque se você termina toda a sua tarefa e depois unge alguém para te substituir, alguém que substitui não vai trazer o seu legado, porque não andou com você. Por isso, antes de você parar, quando ainda tem coisas para fazer, coloque alguém do seu lado. Porque esse alguém vai ver você fazendo o que você precisa fazer, e só desta maneira ele vai continuar fazendo o que você começou. Em vez de ungir por fim Eliseu, ele pega, unge Eliseu primeiro, ele lança a capa sobre Eliseu. Quando ele lança a capa sobre Eliseu, Eliseu começa a andar com ele. E ele começa a ensinar Eliseu o seu coração. Só que ele ainda tinha duas tarefas para cumprir. Qual é a primeira tarefa de Eliseu? Ungir Azael. Se você se continuar no livro dos reis, você vai ver que Eliseu sai de lá. E Deus fala, Eliseu, vai lá e unge Azael. Quem era Azael? Azael era um general sírio. Que Deus manda Eliseu até a casa onde ele estava, com alguns soldados. Ele chega na casa onde ele está. E a Bíblia diz que ele chama Azael pelo canto e diz assim, olha, o Senhor mandou te ungir, rei da Síria, porque tem algo que você precisa fazer. Você precisa destruir as pessoas má da nação de Israel. Eliseu chega a chorar, porque ele vê o que Azael ia fazer para aqueles que estavam se desviando do propósito. Eliseu vai e unge Azael. O que é que ele fez? Ele deu continuidade à missão de Elias. Só que se você continuar lendo a Bíblia, você vai ver que Eliseu também não ungiu a Jeú. Eliseu chamou um dos seus discípulos e falou assim, agora você vai lá e unge a Jeú. Porque aquilo que Elias passou para ele, parte da sua missão, para que tivesse continuidade, ele passou para o seu discípulo, para que tivesse continuidade. O que está em questão, na verdade, não é desistência. O que está em questão é andar junto, para treinar pessoas, para continuar fazendo o que Deus mandou você começar a fazer. Eu estou dizendo, se você fizer tudo que Deus mandou, sem treinar ninguém, quem vai vir depois de você, vai inventar moda, e vai distorcer o que Deus te mandou. Por isso, o discipulado, ele está exatamente em trazer pessoas para entender a missão que Deus te deu, para dar continuidade àquilo que você ainda tem para fazer. A Bíblia diz que nós vamos fazer mais coisas do que Jesus fez. Como? Porque Jesus não fez tudo. Porque ele primeiro treinou pessoas para fazer o que ele tinha que fazer, que treinou pessoas para continuar fazendo o que ele tinha que fazer, que treinou pessoas para continuar fazendo, até que chegou até você, para continuar aquilo que Jesus começou. O que está em foco aqui não é desistência, o que está em foco aqui é sucessão. Elias não foi um fracassado. Elias foi mais discipulador do que você imagina. Quando você lê a continuidade do texto, ele bota Eliseu do lado. E eu vou pregar sobre isso amanhã. Aí ele passa a
escola de sucessão. 4 atitudes, 4 escolas, 4 comportamentos, 4 mentalidade, 4 atitudes. Antes de Eliseu dar continuidade àquilo que Deus pediu para ele fazer. O que está nesse texto não é desistência. O que está nesse texto é uma capacidade de treinar pessoas para te ajudar a concluir aquilo que Deus mandou você fazer. Eliseu sai. E ele então segue aquilo que Deus mandou. Escolhe aquele que Deus escolheu. Eu quero falar sobre alguns critérios. 5 coisas que cooperam para a escolha de Deus. A primeira coisa, Deus jamais escolhe alguém que não tenha expectativa. Repita comigo, Deus jamais escolhe alguém que não tem expectativa. Querido, Deus não cria expectativa, mas Deus supre expectativa. Isso seria um casaco? Me empresta ele, por favor. Ronaldo, você vai me ajudar aqui um pouquinho. Ronaldo Eliseu e eu sou Elias. Deus chega para Elias e fala assim: unge Hazael, rei da Síria, unge Jeú, rei de Israel, depois unge a Eliseu. Porque quem escapar da espada de Hazael, Jeú mata. Quem escapar da espada de Jeú, Eliseu mata. Aí ele não unge Hazael, ele não unge a Jeú, e ele vai direto até Eliseu. Aí você vai perceber, primeiro critério para escolher, você não pode escolher quem Deus não escolheu. Primeiro critério de escolha, você não pode escolher quem Deus não escolheu. A escolha de Deus não é por afinidade, é por propósito. A escolha de Deus não é por simpatia, não é por parentesco. A escolha de Deus é por propósito. Um dos grandes erros dos nossos dias é que as pessoas escolhem quem gosta dela. Eu só vou gostar de quem gosta de mim. Eu tenho uma boa notícia. Quase sempre, as pessoas que Deus bota para te suceder, elas vão te dar trabalho. E nem sempre elas vão se parecer com você. Deus fala assim: escolhe a quem eu escolhi. Primeiro critério pelo qual você precisa escolher um sucessor: entra em Deus. Deus não escolhe pessoas pelo que parece ser. Deus não escolhe pessoa pelo seu currículo vitae. Deus não escolhe pessoas pela sua capacidade, pela sua condição, pela sua história ou pela sua laborreia. Sabe o que é laborreia? Gente que fala bonito. Deus não escolhe pessoas por causa do currículo teológico e nem por causa da experiência ministerial, porque o critério de Deus não é escolher quem parece ser, porque Deus não olha a aparência, o que parece ser. Deus olha o coração. Por isso, ao escolher um sucessor, ao escolher alguém para andar com você, tem uma palavra de Deus. Enquanto Deus não der a palavra, não dê cargo. Eu vou repetir. Você quer ter um conselho inteligente? Enquanto Deus não te der uma palavra, não dê cargo. Porque você coloca uma pessoa no cargo, e se não foi aquela que Deus colocou lá, na hora de tirar, tu vai ver o que vai custar.
Eliseu escolheu quem Deus escolheu. Elias escolheu quem Deus escolheu. Mas ele só pode escolher quem tem expectativa. Pastor, me diga sobre isso, deixa eu dizer sobre isso. A Bíblia diz que Eliseu era um homem rico. Pastor, como é que você pode se segurar disso? Quando você entende a história de Israel, quem tinha uma junta de boi era considerado uma pessoa de bem. 2 a 3 juntas era uma pessoa bem-sucedida, rica. Ele tinha 12 juntas de boi. Eliseu era de uma família nobre, era de uma família rica. Eliseu era um homem que tinha tudo para viver fora do ministério, muito bem na vida dele. Mas eu vou te mostrar um macete sobre a vida de Eliseu. Eliseu tinha expectativa. Eliseu pega a primeira junta de boi, ele pega o arado, e ele usa a primeira junta de boi, e ele vai arando a terra, dizendo assim: uma hora Deus vai me chamar, uma hora Deus vai me chamar, uma hora Deus vai me chamar, uma hora Deus vai me chamar. Terminou a tarefa dessa junta, Deus não chamou. Tem gente que depois que tentou, Deus não chamou, desiste. Porque não tem expectativa, só tem ambição. Quem tem ambição, quando Deus não responde rápido, vaza. Quem tem expectativa, não importa o quanto dure, não importa quanto tempo leva, a expectativa é uma convicção de que a minha hora vai chegar. Ele sai, no ano seguinte, ele pega outra junta. E ele começa a segunda junta de boi, dizendo assim: não foi lá atrás, mas vai ser esse ano. Uma hora Deus vai me chamar, uma hora Deus vai me chamar, uma hora Deus vai me chamar. Terminou a segunda junta de boi, e Deus não falou nada com ele. Ele volta, na próxima colheita, ele pega a terceira junta de boi. Ele diz assim: eu sei que eu tenho um chamado, eu sei que eu tenho um chamado, eu sei que eu tenho um chamado, e uma hora Deus vai me pegar, uma hora Deus vai me pegar, eu sei que... Terceira junta de boi, e Eliseu não é chamado. Ele volta, aí pega a quarta junta de boi. Ele diz assim: enquanto Deus não me chama, eu vou trabalhar para o meu pai. Enquanto Deus não me chama, eu vou servindo pessoas. Enquanto Deus não me chama, eu vou servindo o que tem para fazer. Não importa o que tem para fazer, eu vou servindo, porque Deus vai me chamar. A Bíblia diz que Eliseu estava na 12ª junta de boi. Quem tem expectativa, não desiste. Só desiste quem só tem ambição. Quem tem expectativa, espera pelo momento de Deus. Por isso as pessoas chegam na igreja: já estou nessa igreja há 2 anos. Você só gastou 2 juntas. Ninguém me dá valor. Quem tem que te dar valor é Deus. Mas o meu pastor não me vê. Presta atenção. Provérbios capítulo 21, versículo 1. O coração de quem determina, o coração da autoridade, ele está na mão de Deus. E na hora que Deus quer, ele inclina. Se Deus não inclinou, o problema era do líder. É Deus que não inclinou ele ainda. Em vez de reclamar com o seu líder, reclama com Deus. Primeira condição para ser chamado. Primeira condição para ser chamado: tenha expectativas. Creia no que Deus te disse que ele ia fazer. E não desista. Segunda condição: está lá Eliseu arando a terra. Eliseu já estava servindo, Eliseu já estava trabalhando. Segunda condição para Deus te escolher: Deus não escolhe quem quer trabalhar, Deus escolhe quem já está trabalhando.
Não, você não entendeu. Se você tivesse entendido, teu aleluia não teria sido tão fraco. Ouça bem, Deus não vai escolher quem está esperando a unção para trabalhar, mas Deus vai escolher quem já está trabalhando, porque sabe que a unção vai vir. Eu conheço muita gente que diz assim, eu estou esperando, a hora que Deus me ungir, eu vou começar. Sabe quando você vai começar? Nunca. Porque Deus não trabalha com preguiçosos. Deus nunca vai te colocar no centro do teu chamado, enquanto você não trabalhar na periferia do teu chamado. Eu vou repetir. Deus nunca vai colocar na essência do teu chamado, enquanto você não aprender a trabalhar na periferia do seu chamado. Antes de você ser quem você é, Deus vai treinar você pelas beiradas. Sabe por quê? Porque Deus trabalha com pessoas que não só não perdem expectativas, mas Deus trabalha com pessoas que estão trabalhando e continuam trabalhando, ainda que não haja reconhecimento humano. Olha, eu tenho uma coisa para te dizer, presta atenção. Se você começou a trabalhar numa igreja e a liderança não reconheceu o seu chamado e você foi embora, deixa eu lhe contar um segredo. Você só colheu o que você plantou. Eu vou lhe explicar. Mas se você começou a trabalhar numa igreja, a liderança não reconheceu, mas Deus reconhece, você fica até que Deus te levante. Porque se você trabalhou para o homem te reconhecer, e ele não reconheceu, vai embora, porque você trabalhou para ele. Logo a sua recompensa, não houve a expectativa suprida do homem, logo você tem que ir embora mesmo. Porque você trabalhou para o homem, espera a recompensa do homem. Agora, se você trabalha para Deus, ainda que o homem não te recompense, Deus jamais vai deixar de te recompensar. Outra coisa, Deus vai te colocar um pouco para ver o que você faz com pouco. E dependendo do que você faz com pouco, Ele te coloca no muito. Deixa eu lhe dar alguns exemplos. Primeiro um exemplo natural, depois um exemplo bíblico. Se eu dou para o Ronaldo R$2.000 para ele começar um projeto, R$2.000. Daqui a um ano, chega para o Ronaldo, o que você fez com os R$2.000? Eu falo, rapaz, eu tive que pagar aluguel, prestação do apartamento, o carro fez não sei o quê, faltou comida em casa, não deu certo. Você me dá mais 4? Você dá 4 para ele? Diga comigo, se ele não soube fazer uso de 2.000, a hora que você botar 4, ele também não vai saber o uso com os 4.000. Na hora que você botar 8, ele não vai saber fazer uso com os 8.000. Logo, você não pode continuar investindo em quem é irresponsável, que não faz bom uso do que Deus te dá. Exemplo bíblico. Jesus conta uma parábola. Ele dá 1 talento para um, 2 talentos para o outro, 5 talentos para o outro. E volta. Ele chega para o cara de 5 talentos e fala assim, o que você fez com os talentos que eu te dei? Ele falou 10. Ele falou, ok, toma os 10 e se prepara para ganhar daquele outro que é irresponsável. Porque você foi fiel no pouco, eu vou te colocar no muito. Aí Deus chega para o de 2 e falou, o que você fez com o de 2? Ele falou, multipliquei. Ele falou, tá bom, então separa com o de 2 e continua com 4, porque você é fiel. Agora ele chega para aquele cara que de 1 falou assim, e o teu 1? Ele falou, não, eu tive medo. Escondi. Está aqui de volta o talento que o Senhor me deu. Deus fala, você acha que eu vou botar mais alguma coisa na sua mão? Se eu te dei 1, você não soube cuidar dessa tartaruga, eu vou te dar 2, por quê?
Se você não entendeu, eu vou te dizer. Enquanto você não aprender a trabalhar na periferia, Deus não te coloca no centro da vontade dEle. Deus não vai escolher uma pessoa porque ela crê que depois da escolha ela vai trabalhar. Deus escolhe uma pessoa porque ela crê e ela já está trabalhando, mesmo que ainda não haja reconhecimento. Segundo critério de escolha, Deus escolhe quem já está trabalhando e não quem quer começar a trabalhar. Terceira condição, Deus honra quem respeita a autoridade. Deus não escolhe rebeldes. Eu vou repetir. Deus honra quem honra a autoridade. Deus não escolhe pessoas que não sabem o que é honra. Elias está vindo do monte com a sua capa. Eliseu está na 12ª junta de boi, arando. Olha para lá. Elias chega, tira a capa, enquanto Eliseu está trabalhando, e lança a capa sobre ele. Quando Elias lança a capa sobre Eliseu, você vai ver na Bíblia que ele continua andando e não troca uma palavra com Eliseu. Por que Eliseu foi procurar Elias? Porque a hora que a capa caiu, ele falou assim: chegou a minha hora. Chegou a minha hora. Eu sabia. Antes dessa 10ª junta terminar, Deus ia falar comigo. Elias das costas, Eliseu vai atrás dele e fala assim: meu Senhor. Submissão à autoridade, conhecimento. O Senhor me permite honrar as minhas autoridades? Eu preciso honrar o meu pai, eu preciso honrar a minha mãe. Ouça. Terceiro critério pelo qual Deus vai te escolher, quando você entender que ministério tem tudo a ver com honra. Se você não sabe honrar seu pai, se você não sabe honrar sua mãe, se você não sabe honrar o seu marido, se você não sabe honrar a sua esposa, se você não sabe honrar a sua liderança, você também nunca vai saber honrar a Deus. Quem não honra as autoridades terrenas, não honram as autoridades espirituais. Eliseu vai lá assim: o Senhor me dá o direito de honrar meu pai e minha mãe? Eu não entendo porque muita gente hoje decide entrar no ministério porque recebeu uma palavra. Aí sai da igreja que estava, debaixo da unção de Absalão. Você conhece a unção de Absalão? Sai da igreja e abre um salão ali. Eu vou repetir. Ele sai da igreja para abrir um salão. Aí abre o salão. Depois de abrir o salão, deixou um rasgo de rebelião. Leva pessoas, convida pessoas. Sabe quando esse ministério vai dar certo? Nunca. Deixa eu lhe contar uma história verdadeira. Há alguns anos atrás, não muitos anos, eu estava cuidando de algumas igrejas. E uma das igrejas que eu cuidava ficava numa cidade do interior do Paraná. E ali tinha um líder muito proeminente, um homem muito de Deus, um homem de oração. Sabe, um homem muito firme com Deus. Para mim era uma das melhores igrejas que eu conhecia. E andava do lado dele uma pessoa, não vou citar o nome porque essa pessoa me acompanha até hoje pela internet. Eu não quero expor ele, não quero que ele fique triste, mas ele sabe que, se ele estiver ouvindo, ele sabe que eu estou falando dele. Só que você não precisa saber o nome dele.
E esse auxiliar desse pastor vivia criticando ele, vivia falando dele por trás, montava não sei o quê, e não sei o quê, usava a língua indevidamente. E eu estou vendo tudo. Aí Deus leva o pastor principal. O pastor principal morreu com 32 anos. Uma morte louca. Ele caiu em cima do pé, estava de uma altura muito grande, caiu em cima do pé, necrosou, foi tomar uma injeção, subiu, deu embolia pulmonar, morreu. Morreu. A igreja ficou abatida, uma igreja boa. E nós estávamos orando agora, então quem é que a gente ia colocar lá? Aí esse pastor auxiliar veio me procurar. Falou assim: pastor Djalma, eu queria me colocar à disposição. Eu sou vice-presidente da igreja. Eu estou há tantos anos, desde a inauguração. A igreja começou na minha casa. Se o irmão achar legal, achar que é de Deus, eu posso assumir a igreja. Eu falei: eu creio nisso. Eu sempre criei que você ia ser pastor daquela igreja um dia. Mas eu tenho uma sugestão para te dar. Quando o pastor presidente estava à frente, você trouxe para a sua vida um espírito de rebelião. Você falou mal dele, você manipulou por trás, você fez fofoca, você se opôs a algumas coisas que ele faria. E esse espírito de rebelião entrou na sua vida e se instalou na sua vida, enquanto o pastor era vivo. Agora o pastor morreu. Se eu colocar você no altar da igreja, esse espírito de rebelião que tomou conta da sua vida vai tomar conta da igreja e a igreja vai acabar. Então, nós precisamos agir com o espírito contrário. E para agir com o espírito contrário, nós vamos fazer o seguinte: eu vou colocar um pastor aí por 2 anos. Eu vou colocar um outro pastor nessa igreja por 2 anos. E nesses 2 anos, você vai combater o espírito de rebelião que está dentro de você. Se você por 2 anos servir a esse pastor, você vai matar esse espírito de rebelião. E daqui a 2 anos você assume a presidência da igreja. Porque eu não posso colocar um rebelde que não tem honra para dirigir uma igreja, porque a igreja vai se tornar rebelde e não vai aprender a honrar. Critérios para escolher: honra as autoridades. Eliseu falou assim: me permita honrar os meus pais. Ele estava honrando a Elias e ele estava honrando aos seus pais. 4 critério: não era apegado a coisas. Não tem como você vir com o ministério apegado a coisas. O que foi que ele fez? Pegou as juntas de boi, vendeu, distribuiu e falou assim: dinheiro não vai me amarrar, coisas não vão me amarrar, eu só serei preso pelo meu chamado. Tem certas coisas que Deus vai te pedir, porque são coisas que te aprisionam. Eu tenho uma coisa para te dizer, ouça bem: tudo que você gosta, Deus também gosta. Por isso, muitas vezes, o que você mais gosta, Deus vai te pedir. E se você não larga o que você gosta, você não vai gostar do que Deus vai te pedir para fazer. Eliseu não era apegado a coisas. Não existe escolha sem renúncia. Não existe escolha sem sacrifício. Quando Jesus vai escolher os discípulos, ele lança sobre os discípulos um chamado e diz: deixem as redes e siga-me. Ouça, tudo que você sacrificar, tudo que você sacrificar, isso é um legado para o teu chamado. Por que as pessoas, quando entravam no ministério, elas sacrificavam? Por que Deus chamou um povo para servir e a primeira coisa que Deus pediu foi sacrifício, ofertas? Líder, pastor, que é apegado
a recursos materiais, não é dizimista, não é ofertante, quando ele assumir a igreja, ele vai jogar esse legado sobre a sua igreja. E vai ficar batendo na igreja. Ei, tem que dar dinheiro. Mas ele nunca deu. Porque você só tem autoridade na obra se você beber dela. É aquilo que você faz. Luiz Hermínio tem uma frase que eu amo. Ele diz assim: Ronaldo, se alguém se sacrifica mais pela igreja do que você, se alguém dá mais dinheiro na igreja do que você, se alguém gasta mais tempo com a igreja do que você, está na hora de você entregar a igreja para o cara. A escolha passa pela unção da OLX, desapega. Ninguém vem para o ministério se não aprender a lição com a OLX, desapega. Tudo que você é apegado vai ser uma prisão para você no futuro. Quinta escolha. Ele aprendeu que entre a escolha e a efetivação existe uma escola. Eu vou repetir. Entenda que entre a escolha até o momento em que ele será efetivado no seu chamado, existe uma escola. Amanhã nós vamos pregar sobre a escola. Mas não existe chamado, escolha, sem escola. Fala comigo. Eliseu recebeu a capa. Recebeu o chamado. Mas Eliseu não ficou com a capa. A Bíblia diz que Elias pegou a capa de volta. E Elias falou assim: agora você já sabe que está escolhido, pode ficar por aí. Tá? Você foi escolhido? Tá? Fica por aí. A Bíblia diz que Eliseu ficou lá. Foi isso que ele fez? Ele andou. Rapaz, você está fazendo atrás de mim? Fica onde você está, rapaz, pelo amor de Deus. Aí ele falou: não te largo. Aí Elias vai para outro lugar. Eliseu vem atrás. Rapaz, você está fazendo o quê? Fica aí. Não te largo. Ele continua andando. Amanhã nós vamos falar sobre as 4 escolas pela qual Eliseu teve que passar. Quando Eliseu passa pelas 4 escolas, Elias pega a capa, toca no Jordão, atravessa o Jordão. Só que ele tinha feito uma pergunta: o que você quer de mim, rapaz? Eu quero que você tenha, só que eu quero dobrado. Ele falou: então é simples. Se você me vir subir. Fala comigo, se você me vir subir. Ele não está falando só sobre uma visão natural de ver Elias subir numa carruagem de fogo. Fica de 4. Ele estava dizendo assim: se você cooperar para que eu suba, para que eu alcance o meu propósito, se você me servir e me ajudar a subir, se você cooperar com a minha missão ao ponto de ser trampolim para a minha subida, aí sim, porque você cooperou com a minha missão, quando eu subir, a capa é sua. Se você não entendeu, ele está dizendo: não é porque você recebeu a capa que você tem direito a ela. Isso é só uma escolha. Você só tem direito a usar a capa
depois que você for aprovado na escola do serviço. Amanhã falaremos sobre isso. O que nós aprendemos nessa noite? A escolha é soberana. Logo, eu não tenho que escolher quem eu quero, tenho que escolher quem Deus quer. A escolha passa por alguns critérios. Fala assim, critério número 1. Tem que ter expectativa. Não desista. Não importa quanto tempo leve. Não desista. Não desista. Não desista. Ainda que esteja na última junta de boi, não desista. Segundo critério, Deus não me escolhe para eu trabalhar. Deus me escolhe porque eu estou trabalhando. Terceiro critério, a honra às autoridades é condição para ser escolhido por Deus. Quarta, desapegue. Desapegue. E quinto, sirva. 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 Aprenda. Aprenda. E aprenda. Porque se você aprender, a hora que a capa cair, você vai dar continuidade à obra que Deus começou pela sua liderança. Recebe essa palavra? Amém? Amanhã pela manhã, vamos falar sobre as 4 escolas pela qual Eliseu teve que passar.